Olá, aluno, aluna. É com muita satisfação que nós recebemos você hoje aqui na Sala Google da Biblioteca Central do Campus 1 da Universidade Católica de Brasília. Você que pertence a uma de nossas instituições da UBEC, que é a União Brasileira de Educação Católica, seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão. Eu sou o professor Gidalt e convido você para mais um momento de olhar para si, de olhar para fora, de refletir à luz do conteúdo. Nós temos muita coisa boa aqui hoje para conversar. Bem, e hoje, para esse momento, nós convidamos o nosso Joaquim Alberto, o Joaquim que ele é coordenador de pastoralidade da União Brasileira de Educação Católica e também é mestrando em educação, orientando do nosso professor Síveres. E eu quero começar esse nosso bate-papo aqui. Seja bem-vindo, né? Pode dar uma saudação. Olá, tudo bem? É uma alegria poder estar aqui com vocês, Gidalt, estar aqui com vocês, estudantes do Grupo BEC. É uma alegria imensa poder dialogar sobre um tema tão importante que a gente tem gestado dentro da nossa instituição. E eu tenho uma pergunta já, porque, veja, você deve se lembrar, vocês devem se recordar que nós estamos fazendo esse percurso de vida, analisando a vida familiar, analisando as principais experiências que moveram nossa existência até chegarmos até aqui, somos resultado desse processo, e também a própria vida acadêmica, como é gostosa essa experiência acadêmica, né, com múltiplas possibilidades. E aí nós temos uma questão muito importante, nós conversamos sobre como esse ser humano é relacional. E agora nesse tópico, vamos falar sobre as implicações mais práticas dessa relação. E como que eu faço projeto de vida, Joaquim? Pensando em mim mesmo, tendo essa atitude mais reflexiva. Projeto de vida não é só para a gente ganhar muito dinheiro e ter aquele padrão de sucesso do século XX, início do século XXI. Como é que é isso? Gidalt, a tua pergunta é central para pensar, inclusive, este caminho desta unidade curricular, né, para pensar o programa propósito de vida. E aí esta relação, né, entre programa, propósito de vida, entre projeto de vida, porque o que a gente deseja para os nossos estudantes, para as nossas estudantes, é que vocês cheguem ao final do percurso acadêmico com os seus projetos de vida organizados, elaborados, avaliados, e que eles possam impulsionar na vida de cada um, de cada uma, novos sonhos, novas possibilidades. Eu costumo dizer que, primeiro, eu acho que não é um projeto de vida para ficar rico, e sim, rico no sentido financeiro, né? Eu acho que se a gente pensa um projeto de vida somente com esta finalidade, a gente esvazia, talvez, partes importantes da nossa humanidade. Então, eu acho que tem uma dimensão profissional, tem uma dimensão do sucesso, tem uma dimensão do empreendedorismo, de buscar novas possibilidades para a vida, para a família, para a existência humana, mas tem um conjunto de elementos, informações, de relações que a gente precisa conectar na nossa existência, que o exercício do projeto de vida, que a metodologia, né, compreendendo o projeto de vida como uma metodologia a ser desenvolvida ao longo do nosso percurso, ao longo da nossa vida, e a gente é feliz porque está fazendo isso dentro do percurso acadêmico, né? Então, oxalá todas as pessoas pudessem ter a possibilidade de pensar as suas vidas a partir de um projeto. Então, projetar a vida, eu costumo dizer, inclusive, que projeto de vida tem a ver com projetar a esperança, projetar os sonhos, organizar a esperança, organizar os sonhos. Então, o que eu sou hoje e o que eu quero ser amanhã, mas sem deixar o que eu fui antes, né? O que veio antes de mim. Então, projetar a vida tem tudo, se conecta com um pouco de cada, né? Pensando o mundo que eu estou, pensando a sociedade em que eu vivo. Então, é também para contribuir com esse espaço, com esse meio social. E aí, para além de um ganho financeiro, um ganho econômico. Eu acho que isso pode acontecer como médico, como engenheiro, como professor, mas para além dessa experiência apenas financeira. Que bonito. E esse encontro, fala um pouquinho sobre o encontro consigo mesmo. Né? Qual a finalidade? Por que eu preciso ter um encontro comigo mesmo? Projetar a vida, né? Projetar a minha vida. Quais são os elementos que constituem a minha existência humana? Claro que a compreensão de que a gente vai se conhecendo ao longo da nossa história, ao longo da nossa trajetória.
Ninguém conhece a sua totalidade, ninguém conhece tudo que é seu. Eu acho que conhece ao longo da sua vida, ao longo como a vida vai sendo vivida, vai sendo experienciada. Então, nesse exercício, é como é que eu tenho me relacionado comigo, como é que eu tenho se relacionado comigo mesmo. Que tempo que eu dedico para a minha vida, para olhar para dentro de mim, para olhar para perceber as minhas motivações, os meus anseios, as minhas dores, a minha história. De que forma que o mundo é tão cheio de barulho, né? Tão cheio de ruídos. Então, como é que a gente garante tempo? E aí todas as práticas talvez de interioridade, de meditação, de espiritualidade. Mas como é que para que eu possa olhar para dentro, para que eu possa perceber a minha humanidade, com as potencialidades e os limites que se encontram dentro dela. Porque as luzes e as sombras, mas também tudo aquilo que se faz presente dentro das luzes e das sombras, para que eu possa ter isso nas minhas mãos. Um outro elemento que eu acho muito significativo de pensar projeto de vida é que eu acabo tendo a minha vida nas minhas mãos, a minha história, aquilo que eu quero ser. Acho que olhar para dentro de si tem muito disso. Uma coisa interessante, conversando com um amigo meu, psicólogo, filósofo também, ele me disse assim: se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo, você está precisando muito fazer terapia. Você precisa muito de cura. Você não consegue olhar para as suas contradições. E agora, diferenciar solidão de solitude, né? A solitude como um momento de olhar para dentro, que você muito bem explanou aí. E agora, eu olho para mim, me compreendo, vejo minhas contradições, choro um pouquinho, que tem coisa que a gente não gosta dentro da gente, e tem coisa que nós gostamos. E vamos tentando ser seres humanos melhores, mas na relação com o outro e com a natureza. Fala um pouquinho dessa relação com o outro e com a natureza. Nós somos seres de cuidado, vai nos dizer Leonardo Boff, inspirado em Heidegger, em tantos outros pensadores, né? Na ideia da cura, você falou de cura, né? Então nós somos seres de cuidado. Então esta relação de cuidado, ela se estabelece com o outro, com a natureza, com talvez os ecossistemas que fazem parte desta grande casa comum que a gente vive. Então quando eu falo da relação com o outro, da relação com os outros talvez, da relação com as outras, com os outros seres, com a natureza, eu estou falando da forma como eu me relaciono com o todo, com todo esse ecossistema, com tudo que habita no nosso planeta. Então, muitas das vezes a gente tem uma relação muito utilitarista, seja das pessoas, seja da fauna, da flora, dos rios, da floresta, e por aí vai. Mas Papa Francisco vai nos dizer que tudo está interligado, tudo está conectado. Então, nesta interligação, nesta conexão, existe primeiro uma complexidade muito profunda. Nós somos também natureza. Nessa relação de que, ao mesmo tempo que eu me relaciono com a natureza, eu também sou natureza. Ao mesmo tempo, eu sou parte dessa criação toda que nós temos aqui. Então, relacionar com o outro tem a ver com relacionar comigo também. Tem a ver também em relacionar com a natureza. Então, a forma como eu me relaciono com o outro, se eu tenho uma relação que é permeada por fraternidade, por justiça, por ética, que promove a paz, eu automaticamente estou fomentando isso em todo o ecossistema. Mas se eu tenho um conjunto de relações humanas e relações naturais, e aí a relação com a natureza, que promovem ódio, que promovem egoísmo, guerra, injustiça, aí a gente vai vendo as mazelas e as lacunas que estão permeadas na nossa sociedade. Então, pensar uma relação com o outro e pensar uma relação com a natureza dentro de um projeto de vida, e é importante isso, né? Dentro do meu projeto de vida, é perceber como é que eu tenho estabelecido a relação com o que me cerca, com o que está ao meu redor, e de como é que eu posso pensar a partir da minha ótica humana, a partir do meu percurso acadêmico, como é que eu estabeleço uma conexão mais aprofundada, mais coerente,
que possa, talvez, por exemplo, promover um humanismo mais solidário, que possa promover um mundo melhor, um outro mundo possível, né, onde a gente cuide mais das pessoas, voltando ao cuidado, e cuide mais da natureza e cuide mais do ecossistema que está ao nosso redor. Um outro clima organizacional, pensando nas empresas, né? Uma outra... Eu me lembrei de um amigo também, que a gente trocava muita ideia sobre um autor chamado Fritjof Capra. E o Fritjof Capra foi, eu acho que há mais de 20 anos, a primeira reflexão que um professor universitário me trouxe, e aí eu fui enveredando nele um pouco, sobre essa ruptura que nós precisamos fazer com essa visão antropocêntrica, né? Eu sou o centro como ser humano e a relação com a natureza ser uma relação objetificada, né? É meu usufruto. E aí tem uma série de críticas sobre a interpretação equivocada até mesmo de Gênesis, né? Que se faz toda uma legitimação religiosa desse usufruto irresponsável, não fazendo uma interpretação adequada. Porque nós somos lá, o texto bíblico nos coloca como mordomos, a tradução mais correta, de cuidado. Não é dominar, dominai, não. É de cuidado. É uma relação de cuidado, fazendo esse resgate mais exegético aí do texto. E falando de textos sagrados, quero aqui pedir todo o respeito, com todo o carinho, com qualquer diversidade religiosa. A Universidade Católica de Brasília e todas as mantidas da UBEC têm um zelo muito grande pelo respeito, sabe? Com qualquer aluno que tenha uma outra confissão religiosa ou que diga, não, eu não gosto, eu não quero ter nenhuma relação institucional religiosa e tal, né? Mas qual o valor da transcendência nesse processo? Por que é tão importante para a gente? Como que se dá esse encontro com o transcendente? A gente já falou, talvez ao longo desses temas do percurso dessa unidade curricular, de pensar o ser humano na sua integralidade. Então, pensar o ser humano na sua integralidade é pensar o eu, o outro, o mundo que me cerca, mas também pensar algo que transcende, talvez, a nossa racionalidade. E aí, independente da minha matriz religiosa, da minha confissão, se eu tenho ou não uma relação com o sagrado, mas é a provocação para também pensar o seu projeto de vida sobre algo que esteja para além daquilo que está posto, para além daquilo que está colocado, para a gente acreditar, talvez, não só acreditar, mas perceber, contemplar, sentir o que o transcendente, o que emana do mais profundo do meu ser, talvez olhando aí na ótica talvez cristã, desse espírito, dessa ruá, né, que sopra, desse sopro de vida. O que é esse sopro de vida? E aí talvez independente de religião, do sopro de vida que cada um tem, o que esse sopro de vida me impulsiona para fazer a diferença no mundo. Então pensar projeto de vida sobre a ótica da relação consigo mesmo, da relação com o outro, da relação com a natureza, da relação transcendental, da relação com o transcendente, é também nesse todo o que isso pode me impulsionar para fazer a diferença na humanidade, para fazer a diferença no meio social em que eu estou inserido. Eu me lembrei, Joaquim, do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um estudioso que foi submetido a campos de concentração nazistas e ele começou a perceber que algumas pessoas, debaixo de um sofrimento intenso, elas acabam abrindo mão do projeto de viver. E além de toda a violência que era cometida em Auschwitz, em outros locais destinados a esse fim, aquela indústria da morte, além da violência física, a violência simbólica e ver o fato daqueles homens e mulheres verem tantos outros sofrendo, sendo perseguidos, eles corriam para a cerca. A cerca era com eletricidade, então eles estavam se suicidando, abrindo mão do projeto de viver. E ele consegue identificar que as pessoas que buscam o transcendente, de alguma maneira, que buscam cultivar a sua fé, a sua espiritualidade, elas conseguiam, mesmo em alto grau assim, de sofrimento, situações adversas, eles se agarravam em algo que transcendia aquilo tudo e não abriam mão do seu projeto de viver. E aí estamos vivendo hoje um
uma situação em que o nosso país está submetido a muito sofrimento, assim como todo mundo, por mortes, por enfermidades, mas também por muita miséria. Tantas pessoas têm enfrentado perdas terríveis. E aí vai o convite para que o nosso aluno, para que a nossa aluna se atente para isso, né? Não abra mão do cultivo dessa transcendência, né? Dessa busca, porque aí pode residir uma das colunas de sustentação da nossa personalidade. Eu acho que isso tem a ver com essência, sabe? Eu acho que falar de transcendente, falar de espiritualidade tem a ver com, e aí usando a metáfora do óleo essencial, né? Qual o perfume que eu quero exalar? Qual o perfume que essa experiência com o transcendente exala dentro da minha vida, exala na relação que eu estabeleço com quem está ao meu redor, exala para a humanidade, para aquelas pessoas que eu não tenho relação, mas que hoje, pelos meios virtuais, eu me conecto. Então, eu acho que isso tem a ver com que perfume que eu quero exalar. E essa experiência da espiritualidade, essa experiência de um sentido, aonde eu vou buscar esse sentido na relação com o transcendente, que é isso que você traz, né? O sentido de viver, o sentido de coexistir, o sentido de resistir, de evoluir, né? Enquanto humano, tem a ver também com o perfume que eu quero exalar, com o perfume que eu vou exalando, que precisa ser um perfume, talvez, que está lá, está no mais profundo do sagrado da criação, está no mais profundo da essência do ser humano, voltando, talvez, à ótica do que Leonardo Boff vai nos falar, que nós somos seres, antes de tudo, nós somos seres de cuidado. Então, talvez, pensar projeto de vida é cuidar de si, mas cuidar do outro e cuidar de tudo que está ao nosso redor. Joaquim, muito obrigado. Se deixasse, a gente ir embora aqui, conversando mais tempo. E uma última saudação, por favor, para os nossos alunos e alunas. Bom, agradeço demais a possibilidade de conversar com vocês sobre um tema tão significativo dentro do programa Propósito de Vida, que é uma estratégia, que é uma proposta do Grupo Beck para as nossas unidades de missão, que é uma proposta para que você possa olhar para a sua existência, olhar para a sua vida e, ao longo do teu percurso, você sair daqui um ótimo profissional, mas também sair um ser humano diferenciado na sociedade. Gratidão. Um abraço a todos e todas e nos encontramos na próxima unidade.